bem-vindos a mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai estar tratando dos últimos domínios morfoclimáticos que faltam, que são os mares de morro, araucárias, pradarias e também as faixas de transição. Queria ressaltar para vocês que essa provavelmente vai ser a última aula de geografia física e a gente vai começar a tratar de geopolítica e mais para frente eu vou voltar a tratar de geografia física quando estiver chegando perto do Enem, para ressaltar algumas coisas que caem mais e deixar vocês mais atentos. A geopolítica, ela é uma coisa que vai acompanhar vocês até o fim do ano agora, e com certeza é uma das coisas mais importantes, não só em questão de vestibular, que cai muito, mas também para a vida de vocês. Vai dar um senso crítico maior, vocês vão ter mais conhecimento sobre os sistemas e sobre acontecimentos, né, que marcaram a história. Por isso que a gente vai fazer um paralelo aqui. Eu vou começar a fazer um paralelo aqui com as aulas de história de vocês. Vocês com certeza vão perceber semelhanças entre as aulas e realmente esse é o propósito. Vocês têm que entender que é uma coisa só que aconteceu no mundo, a gente só divide geografia e história para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor, certo? Então vamos lá. Começando com o domínio dos mares de morro. Vocês podem ver já aqui, né, pela imagem, que é realmente um mar de morros. Parece várias ondas formadas de relevo, né? Esses morros que são distorções do terreno que não chegam a ser montanhas, elas são bem baixas, mas elas dão esse aspecto de mar mesmo, parece ondas, né? E recebe o nome de mares de morro por causa disso. Onde ela está? Porção litorânea do país. Vocês podem ver aqui, nesse verdinho mais claro, né? Também pegando ali o sul de Minas Gerais, que esse é o domínio dos mares de morro, e ele pega a porção litorânea de todo o país, vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Bom, falando sobre o relevo, igual eu já disse, né, os mares de morro têm esse aspecto de mar mesmo, parece ondas de relevo, e é conhecido como Planalto Atlântico. Sim, é um planalto. E Atlântico porque está em contato ali com o Oceano Atlântico, né? Também conhecido como Terras Altas do Sudeste, é um planalto atlântico. E é composto por rochas cristalinas do período pré-cambriano. Vou relembrar para vocês o que são essas rochas, né? As rochas do escudo cristalino, elas são rochas magmáticas e metamórficas que vieram do magma, da lava. E elas têm minérios agora nessa composição por ter vindo do planalto, desculpa, por ter vindo das rochas magmáticas e das rochas metamórficas, do magma. Agora, as rochas sedimentares, elas formam a bacia sedimentar. Eles são terrenos, eles são rochas mais recentes, não recentes 2020, assim, eles são recentes, bem muitos anos atrás, só que são mais recentes em comparação com as rochas magmáticas. E as rochas sedimentares, elas são ricas em combustíveis fósseis, certo? Então vamos lembrar que as rochas magmáticas que formam um escudo cristalino igual desse relevo, elas têm minérios. Então, mares de morro, minérios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o clima. E os mares de morros, por eles irem do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a gente tem que dividir ele em dois, que é a parte do Nordeste e a parte do Sudeste. Eles têm a mesma característica de vegetação, só que eles, de acordo com as massas de ar e também por causa da latitude, eles vão ter climas diferentes e vão ter alguns solos diferentes também, que eu vou ter que dividir em dois para ficar mais didático para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Começando pelo Nordeste, que é tropical úmido. Qual que é a característica do tropical úmido? São chuvas o ano todo. Ó, tem chuvas o ano todo e principalmente a maior diferença é que tem chuvas aqui no meio do ano, que é o período nosso de inverno. E por que isso acontece? Devido às massas de ar que tem nessa porção do país, igual eu já disse, os efeitos da Laninha, do El Niño, também tem muita influência nesse regime de chuvas. Então, tem o principal para vocês lembrarem do Nordeste tropical úmido são essas chuvas regulares o ano todo e principalmente no outono e inverno.
Agora no Sudeste. O Sudeste ele é um tropical de altitude. Qual que é a diferença dos dois? O tropical de altitude ele vai ter os efeitos da altitude. Então, ele vai ter um verão quente e um verão úmido. Vocês podem ver aqui, ó, o verão bem úmido e um verão quente ali na casa dos 20, 25 e um inverno frio e seco. Aqui o climograma até passa ali para baixo, né? Dos 14 graus, chega ali uns 10 graus. E a amplitude térmica é mais ou menos de 14 a 22 graus mesmo. E peguei esse exemplo de São Lourenço, Minas Gerais, para mostrar para vocês a diferença do regime de chuva, né? Aqui em Maceió e aqui em Minas Gerais, mesmo sendo o mesmo domínio morfoclimático, eles têm diferenças no clima, certo? Tropical úmido e tropical de altitude. Agora sobre os solos. No Nordeste a gente tem o solo que é conhecido como massapé. Eu já disse para vocês sobre esse solo na aula anterior, que é esse solo aqui, ó. Esse solo bem escuro. Ele é formado a partir de granito e de calcário, por isso que ele tem essa cor bem escura e ele é muito fértil. Lembram que eu disse que o Nordeste não é só caatinga, ele tem os mares de morro, que também tem esse solo bem fértil, que é o solo massapé. E ele é interessante porque ele tem uma consistência pegajosa nessas épocas do ano quando está úmido. Agora, quando está em épocas secas, ele tem uma consistência mais rígida, como esse aqui. E é um solo que muda muito sua característica, mas ele é muito fértil em períodos de umidade. Agora no Sudeste, a gente tem um solo argiloso, que é esse solo aqui, ele é menos escuro, né? Ele é mais claro que o massapé, e ele é feito, vem, né, do granito. E ele é razoavelmente fértil, ele não é tão fértil quanto o massapé, porque acontece muito intemperismo químico nele, tem muita influência química nesses solos que faz com que ele não seja tão fértil assim. Só que esses solos são bem profundos. Esses solos são bem profundos e então quer dizer que tem um bom desenvolvimento vegetal, mesmo que ele não seja tão fértil. Ele é razoavelmente fértil. E alguns problemas desses solos é que a gente tem que lembrar que ele está num planalto, né? E esses planaltos tem muita vegetação que está nos leitos de rios. Tem acontecido a retirada dessa vegetação nos leitos de rios que tem causado deslizamentos de terra, principalmente no Sudeste, perdão, que isso acaba matando pessoas e também causando vários impactos ambientais que não é interessante, por isso que essa retirada da vegetação principal dos mares de morros acaba colocando em risco vidas e também em risco o ecossistema que vive lá, né? É um sério problema desse domínio. Bom, então vamos para a hidrografia. Nas terras altas do Sudeste, ele é um divisor de águas. Vocês devem imaginar que por ele ser terras altas, eles têm rios altos. Então, eles têm quedas de água, eles têm potencial hidrelétrico e principalmente nas cheias de verão, que, como eu disse para vocês, tem cheias de verão e vazantes de inverno, secas de inverno, né? Então, nas cheias de verão, esses rios eles têm grande potencial hidrelétrico. Como eu coloquei aqui para vocês, esses valezinhos, eles colocam bem o que eu quero dizer, porque eles são vários vales que têm nascentes de rios lá em cima. Então, conforme eles vão descendo, esses rios vão gerando potencial hidrelétrico, vão gerando potencial de gerar energia, né? E algumas bacias que estão presentes nesse domínio, como ele é um domínio que se estende de norte a sul, tem várias bacias presentes. Tem a bacia do São Francisco, igual eu já disse na aula passada sobre a Caatinga. Tem a bacia Paranaica, que é a do Grande Tietê, que está presente no Rio Tietê, o principal rio de São Paulo. Bacia do Leste e Bacia do Sul, que fazem parte da região mais sul e sudeste do país, também pegando um pouquinho do centro-oeste. E então é importante relembrar essas bacias. Eu diria que a principal a ser lembrada é a Bacia de São Francisco, porque eu já vi muita questão sobre a Bacia de São Francisco,
Mas a Bacia Paranaica também é bem interessante, quem for prestar vestibulares de São Paulo ou vestibulares do Paraná, ela é bem interessante de ser estudada. Bom, sobre a vegetação. Mata Atlântica. É uma vegetação de Mata Atlântica, que é uma floresta latifoliada tropical. Vamos lembrar, né? Latifoliada, folhas largas. E ela se estende realmente do Rio Grande, se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Mas aconteceu ao longo dos anos muita devastação, né? Igual eu coloquei essa imagem aqui para vocês. O que está em amarelo é a vegetação original da Mata Atlântica. Vocês podem ver que ela se estendia até Mato Grosso do Sul, se estendia até Goiás, Piauí, mas conforme o tempo foi passando, ela foi sendo devastada e hoje só aquelas áreas verdes que estão de remanescente da Mata Atlântica. E é assustador. Por que aconteceu isso? A devastação aconteceu por motivos diferentes em locais diferentes. No Nordeste, principalmente extração de pau-brasil e o plantio de cana-de-açúcar. O plantio de cana-de-açúcar no Nordeste foi uma coisa bem forte nos períodos do começo do nosso país, né? A gente tem que lembrar que o nosso país é bem recente, ele tem 500 anos de idade. Então, ele foi muito explorado, principalmente na época do Império, e a extração de pau-brasil e a cana-de-açúcar foi o principal motivo da devastação da Mata Atlântica no Nordeste. No Sudeste, a gente tem a industrialização muito pesada, tanto que hoje São Paulo é a capital industrial e econômica do país, carrega o maior PIB, e as plantações de café. As plantações de café também, por interesses econômicos, acabaram devastando esse domínio morfoclimático. Vocês vão entender melhor dessas relações nas aulas de história. Acredito que já devam ter visto ou não, se não vão ver em breve, mas essas extrações sempre aconteceram desde que o Brasil foi, desde a chegada dos portugueses aqui, né? Até mesmo antes dessa chegada já tinham interesses de explorar esse domínio por causa das suas riquezas, né? Bom, então vamos passar para o próximo, que é o domínio das araucárias. Onde que ela está? Áreas altas do centro-sul. É esse verde mais escuro aqui embaixo. E também áreas altas, né? Ele está num planalto, igual os mares de morro. Bom, o relevo desse lugar, ele é um pouco diferente. Ele está num planalto meridional, e então vocês têm que lembrar, planalto, né? E ele é de bacia sedimentar mais lava. Isso dá um arenito basáltico para esse lugar, que dá uma característica muito interessante de relevo, que são as depressões periféricas, que são conhecidas como cuestas. Essa imagem que eu coloquei para vocês exemplifica o que é uma cuesta. É como se fosse ondas também, só que uma atrás da outra. E aí causa esse efeito de pista mesmo, parece que está descendo, e um paredão, e depois desse paredão desce, que é o reverso, né? É o reverso descendo e o front, ou frente da cuesta, né? Então, essa é a front, que é um paredão, como se fosse um paredão, e aqui o reverso, que vai descendo o relevo, o reverso. Então, essa é a característica da cuesta e ela é bem presente nessa região do país, nesse domínio morfoclimático. Bom, sobre os solos. Os solos são férteis. No oeste do Paraná, no sul de São Paulo, que ainda pega um pouco das araucárias, mas bem pouco, é mais mesmo no Paraná, Santa Catarina, é a terra roxa, igual eu já mostrei para vocês, uma terra bem fértil. E mais lá no Rio Grande do Sul, que norte do Rio Grande do Sul, que pega esse domínio morfoclimático, temos o solo brunizem. É um solo mais avermelhado, não é aquele roxo da terra roxa, é um solo bem mais avermelhado. E por quê? Ele é rico em matéria orgânica, ele é rico em ferro também. E naturalmente ele tem uma fertilidade com os valores de pH um pouco mais altos. Então não é um solo tão ácido assim. Isso torna esse solo brunizem um solo
bem fértil. Sobre o clima, é um clima subtropical, temos pluviosidade o ano todo. Vocês podem ver aqui que são chuvas regulares até no inverno e verão. E o que atua para isso acontecer? A massa tropical atlântica atua no verão e a massa polar atlântica atua no inverno. Então são duas massas que são úmidas e essas massas úmidas vão dar essa precipitação regular durante o ano todo. E muita presença de chuvas frontais, né, que são o encontro de duas massas de ar, nesse caso da MTA e da MPA. Ok? Esse é o climograma. Relembrem bem disso, esse clima subtropical, né, que está presente só no sul do país, porque está abaixo do trópico, né, subtropical, no caso o trópico de Capricórnio. E as temperaturas também tem uma amplitude térmica bem elevada, digamos, aí dos 25 graus até os 13 graus, 13 a 25 graus Celsius. Sobre a vegetação, essa vegetação ela é bem interessante porque é uma vegetação bem diferente do que tem no resto do país, que é uma floresta acicucifoliada. Lembrem que acicucifoliadas são folhas em formas de ponta. Eu coloquei esse exemplo para vocês verem, parecem agulhas. Acicucifoliada quer dizer folhas em formato de agulha. E elas têm essas árvores que parecem cogumelos gigantes. E essa é a conífera, essas são as florestas de coníferas. Essa que é a principal característica dessa vegetação. E ela se associa àqueles pinheiros. Pinheiros, não sei se vocês conhecem, aqueles pinheiros que são árvores assim, ó. Sabe? Aquelas árvores triangulares. Elas são da mesma família, só que essas são para cima em vez de ser para baixo. Também conhecido como floresta de coníferas ou das araucárias. Hidrografia. Vamos falar sobre a hidrografia daqui e, como vocês devem imaginar, como eu já disse, são planaltos. Ele está presente no planalto meridional, então são rios planálticos. Então tem potencial hidrelétrico, certo? É um regime subtropical, que isso quer dizer que tem duas cheias e duas vazantes durante o ano, ou seja, duas cheias e duas secas. E também devido àquela presença de chuvas constantes o ano todo, né? Então, dependendo da área que está presente, né, a fazenda ou qualquer outra coisa, vão ter duas vazantes e duas cheias durante o ano. Isso é isso que caracteriza o regime subtropical. E quais são as bacias presentes? Bacia Paranaica, que também é do Grande Tietê, né, que é o maior potencial hidrelétrico instalado no país. E também temos a bacia do Uruguai, que está ali mais perto do Rio Grande do Sul, né? Ele passa a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e também com o Uruguai. E essa bacia do Uruguai, ela é importante também no próximo domínio morfoclimático que eu vou dizer para vocês, que vai ser o domínio das pradarias, certo? Bom, então no domínio das pradarias, onde ela está localizada? Só aqui no sul do Rio Grande do Sul. Ela é bem específica mesmo, só está em um estado do nosso país, mas como está no nosso país, a gente tem que discutir sobre ela. Bom, o relevo dele também está presente em planaltos. Eu vou falar em áreas diferentes para vocês. No oeste são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná também, além da Bacia do Uruguai, ela tem muita influência na hidrografia desse lugar. Então, no oeste, o planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. No centro, temos a depressão periférica sul-rio-grandense. Sim, temos uma depressão que fica entre o planalto leste, que é o planalto do sul-rio-grandense, e o planalto oeste, que é o planalto da Bacia do Paraná. Então, no centro, temos uma depressão periférica muito grande. E essa depressão caracteriza esse relevo, que é um relevo que você olha aqueles campos, assim, você consegue ver até o horizonte, porque são campos sem árvores quase, são só gramíneas mesmo, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E
esse relevo que eu disse para vocês, que você consegue ver até o horizonte assim, tem algumas distorções, igual vocês podem ver aqui. Não chega a ser um mar de morro, são pequenas distorções mesmo, que chamam coxilhas. O que são essas coxilhas? Ou também cerros, né? São pequenas elevações irregulares de relevo. Igual o mar de morro, sim, são pequenas irregularidades de terreno. Só que não chega a ser tão grande quanto os mares de morro. São colinas, são pequenas colinas. Não sei se vocês já ouviram a coxilha dos Pampas, né? Essas são as coxilhas, são as pequenas elevações de relevo. São presentes planaltos cristalinos também, de 200 a 400 metros de altitude, né? Planaltos cristalinos, vamos lembrar a presença de minérios. E também temos a presença de restingas. Essas restingas elas estão mais presentes no litoral. E o que são essas restingas? Elas são cordões arenosos. É um espaço geográfico que são depósitos arenosos que são paralelos à linha da costa, à linha do litoral. E essa deposição acaba gerando alguma vegetação que é específica daquele lugar exatamente por esse acúmulo arenoso. E forma até o que dizem os mosaicos, né? As restingas formam esses mosaicos de vegetação em cima da areia. E é característico desse regime das pradarias, mas no litoral. Falar sobre os solos. O solo do sul rio-grandense é um solo bem fértil, porém acontece o processo de arenização. Por que acontece o processo de arenização? Ou desertificação, né? Esse relevo é um relevo desnivelado, a gente tem que lembrar que ele está entre planaltos, ou seja, ele é uma depressão periférica que acaba tendo um pouco de sedimento nesses lugares que acaba causando erosão do solo e além do clima úmido, que tem uma alta pluviosidade, o solo se torna arenoso por causa do vento e da chuva que causa erosão do solo. Além do cultivo de gado, que o pisoteio desses gados nesse solo, o constante pisoteio, acaba tornando esse solo menos fértil, tirando os minérios que estão presentes na superfície dele e acaba tornando ele mais arenoso e menos fértil. Fala sobre o clima. É um clima subtropical. A gente só vai encontrar o subtropical aqui nas pradarias, né? E um pouco nas araucárias também. E devido à latitude e à massa polar atlântica, ele tem esse regime de chuvas bem constante, igual o que a gente viu das araucárias, só que aqui ele tem uma maior amplitude térmica. Ele chega ali na casa dos 23 e pode descer ali até a casa dos 5, do 10. É um clima bem subtropical, de acordo com o posicionamento dele, de acordo com a latitude, por ele estar muito a sul. Como ele é um clima subtropical, ele tem a característica de ter verões quentes e invernos frios. Eles têm as 4 estações bem definidas. Você consegue ver o outono chegando mesmo, as folhas se tornando mais laranja, assim. Um inverno bem rigoroso. Então, as 4 estações são bem definidas mesmo. Isso é bem característico de clima subtropical. Sobre a vegetação, igual eu disse, são os campos limpos, né, conhecido como os pampas, e presença de gramíneas. A vegetação é gramínea, às vezes um pouco arbustiva, mas a gente não vai encontrar grandes arbóreos, a gente não vai encontrar grandes árvores. A gente vai encontrar realmente só gramíneas mesmo e alguns arbustos. E também a presença das matas ciliares, por estar num relevo planáltico, né? Entre relevos planálticos, ele tem essa mata ciliar que impede dos deslizamentos de terra, outro ambiente também que está sendo meio ameaçado pela devastação e desmatamento das matas ciliares. Sobre a hidrografia, ela é de baixa densidade, porque se você pensar a hidrografia nessa depressão interplanáutica, ela não tem grande potencial hidrelétrico. Só vai ter os potenciais hidrelétricos nos planaltos leste e planalto oeste. Nesse meio dessa depressão, pelos campos limpos também,
não tem uma grande densidade, a densidade é baixa, e isso acaba fazendo com que os rios sejam meândricos. O que é um rio meândrico? Perene também, vamos lembrar que o rio perene é aquele rio que não seca, e isso aqui é um meandro. Como não tem nenhum relevo que possa tornar essa água mais rápida, dar uma queda de água para ela, o que o rio faz? Ele começa a fazer essas curvas para que ele consiga ganhar mais espaço e ganhar mais velocidade. Isso é o rio meândrico. Ele está presente bastante em relevos que são planos, igual essa depressão interplanáutica que é os pampas, né? Bom, finalizamos todos os domínios morfoclimáticos, mas a gente tem que comentar também sobre as faixas de transição, que tem algumas coisas bem interessantes e que costumam cair no vestibular, principalmente aqui de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, porque numa dessas faixas de transição está presente o Pantanal, que a gente sabe que é um dos pontos turísticos daqui também, que a gente está vivendo as consequências desse ecoturismo que é o Pantanal, certo? Mas, além dele, temos o Agreste e a Mata dos Cocais, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando no Agreste. Ele é uma transição entre a zona da mata, a zona da mata nordestina, que é aquela região que tem Mata Atlântica, que fica na porção litorânea, e o sertão nordestino. Então vocês devem imaginar que ele fica ali no Planalto da Borborema. Igual eu já disse para vocês, a Planalto da Borborema, ele pega toda essa extensão que divide a zona da mata e o sertão. O Agreste, ele está presente no Planalto da Borborema. Igual eu já disse, né, o relevo é pelo Planalto da Borborema e, como eu já disse também, é um planalto cristalino, ou seja, tem presença de minerais, nunca se esqueçam disso. E a vegetação é uma mistura de Mata Atlântica e Caatinga, porque ela está exatamente entre o sertão e a zona da mata. Então a gente vai ver algumas características de Caatinga, vocês podem ver esses campos também espaçados entre árvores, mas ainda assim algumas vegetações arbóreas bem verdes, características de Mata Atlântica. Algumas atividades econômicas desse lugar são pequenas propriedades com policultura. Lá se planta feijão, mandioca, fruticultura, toda agricultura familiar e policultura. O que é uma policultura? Não plantar só uma coisa, por exemplo, vamos plantar só cana-de-açúcar ou só algodão. Não, aqui são policulturas, se planta de tudo. E isso torna o solo bem fértil, porque uma das técnicas agrícolas para que o solo se torne fértil é você fazer regimes de plantio. Por exemplo, vou plantar cana-de-açúcar e depois, em outro momento, eu vou plantar soja para o solo se regenerar, ele pegar aqueles nutrientes que ele perdeu desenvolvendo a cana de volta no plantio de soja. E aqui acontece isso. São pequenas propriedades com policulturas, principalmente feijão, mandioca, fruticultura e o algodão colorido. Eu coloquei o algodão colorido aqui em destaque porque uma atividade econômica bem presente nesse lugar é a indústria de confecção. A indústria de confecção baseada no algodão é bem forte, podemos ver aqui algumas peças de roupa, né, com esse algodão colorido. É um algodão mais marronzinho mesmo, vocês podem ver ali a mistura dos algodões, né, e eles fazem essa indústria de confecção, que é uma indústria bem forte nesse agreste. E também foi um antigo refúgio de escravos indígenas. Acredito que os professores de história vão poder falar melhor sobre isso. Mas como ele está posicionado no Planalto da Borborema, que está ali entre a Zona da Mata, entre o Agreste, entre o sertão é um lugar inóspito, é um lugar que não tem muito chance de sobrevivência, não tem muito, naquela época, claro, e não tem muitos recursos para que você possa, assim, ter o mínimo disponível, que era o que os refúgios de indígenas e escravos precisavam. Então, o que eles recorriam ao agreste, que é o meio termo entre os dois, que se pode sim ter um plantio aí igual se planta hoje essas policulturas. Vamos para a Mata dos Cocais.
A Mata dos Cocais ela é uma transição entre três domínios. Ela fica na região nordeste, entre a região nordeste e norte do país. Então ela tem a transição entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Bom, falando sobre o relevo são planaltos e chapadas da Baía do Parnaíba. Parnaíba é um rio que passa nessa região, e esse rio é basicamente o rio mais importante dessa região que traz a característica desses coqueiros, esses cocais, né? E essa mata se desenvolve nesse lugar por essa faixa de transição das características necessárias para que se desenvolva. E é muito bonito de ver esse, essa palmeira, né? Essa palmeira que se desenvolve no leito desse rio e em volta, né? Nos afluentes, que ele é um rio perene, então ele não seca, ele dá esse suporte de água para essa região. E essa palmeira, esse desenvolvimento da palmeira é muito importante. Por quê? Ela acaba sendo a principal atividade econômica dessa região, porque ela tem folhas verdes brilhantes que podem ser usadas para decoração. Elas têm a palma, a palma dela, né, é usada para cestos e esteiras, igual eu coloquei ali em cima, uma atividade econômica bem procurada. O caule, o caule dessa palmeira é usado para extrair o palmito. Também a semente de babaçu, né, é usada para extração de óleos, óleos naturais, óleos vegetais. Então, essa palmeira ela é 100% utilizada na atividade econômica e também não tem nenhum desperdício, né? É uma coisa bem bonita de se ver. Finalmente, né, o Pantanal. Aqui eu vou dar uma fortalecida para vocês. Da onde veio a formação do Pantanal? Ela é uma formação recente da era Cenozoica e no período quaternário, ou seja, ela tem bacia sedimentar, ou seja, ela tem combustíveis fósseis nela, certo? O clima é tropical, verões chuvosos, e esses verões chuvosos acabam que dão a característica da planície encharcada, que é a característica principal do Pantanal, que são esses santuários ecológicos, né? Os santuários ecológicos do Pantanal, de acordo com o regime de chuvas, né, nessa região. Também muita influência da Amazônia, que se a gente for pegar um mapa, eu acho que eu não coloquei um mapa aqui, mas se a gente for pegar o mapa, tem muita influência da Amazônia, mas também tem muita influência do Cerrado, né? São esses dois domínios morfoclimáticos que têm influência nesse lugar. E por ser tão úmido assim, por ter essas chuvas de verão, as terras ficam alagadas e isso torna o Pantanal um santuário ecológico. Também tem algumas tribos indígenas que vivem nesse lugar, já tiveram muito mais, eles foram muito caçados, eles foram também, tem algumas que já foram até extintas, mas vai lembrar para vocês que na fronteira de Mato Grosso do Sul aqui temos a reserva de Amambai, né, que é a segunda mais populosa de Mato Grosso do Sul, tem muitos, quase 2.500 hectares e 4.500 índios divididos em algumas tribos, principalmente Guaranis Kaiowá e Guaranis Nhandeva. Desculpa se eu estou falando os termos errados, realmente não tenho muito conhecimento, mas Guaranis Kaiowá e Guaranis Nhandeva são as principais tribos que estão presentes. Sobre as atividades econômicas. Temos muito extrativismo vegetal aqui pela riqueza desse lugar. Temos muitas plantas que só crescem aqui devido a esses santuários ecológicos, dessas terras encharcadas. E esse extrativismo vegetal é usado para medicamentos. Também temos a mineração aqui em Mato Grosso do Sul, que é o maciço do Urucum. O que é o maciço do Urucum? Ele é um grande complexo de terra, né? Ele tem como se fosse umas ondinhas de relevo
numa montanha. Eu vou tentar desenhar para vocês. É como se fosse assim, ó. Isso é uma montanha e aqui tem essas ondinhas de relevo. Isso é a principal característica do maciço do Urucum. E lá tem muita mineração, principalmente de ferro e manganês. Nesse lugar é muito rico ferro e manganês. E é muito interesse do mercado sul, Mercosul. Eu vou comentar um pouco mais à frente o que é o Mercosul e as atividades econômicas ficam, que ficam nesse mercado, mas principalmente aqui de ferro e manganês. Tem cultivos também, cultivos modernos de agricultura, como soja, milho e cana, só que temos problemas também de muitos vegetais transgênicos, muitos agrotóxicos, a mecanização extensiva para o plantio disso e que acaba tendo influências na pesca e no ecoturismo desse lugar, né? Então, não é uma coisa de se orgulhar, porque o Pantanal, muito da sua economia gira pelo ecoturismo e isso acaba tendo problemas ambientais. Vou comentar um deles para vocês, alguns deles para vocês. Temos a pesca predatória. A pesca predatória é muito forte nesse lugar. Temos o desmatamento para o plantio e também para a exploração de minérios no maciço do Urucum. A contaminação por mercúrio, que é um metal pesado utilizado na mineração também para separar metais. Essa contaminação por mercúrio, principalmente no solo e na água. A contaminação por mercúrio na água acaba matando peixes e também a pesca desses peixes, quem consome esses peixes, né, vai acabar tendo elevado nível de mercúrio no seu organismo. Então isso não é interessante nem para solos, para as terras, nem para o organismo humano, nem para os peixes que vão acabar morrendo por essa ingestão excessiva de mercúrio, que é um metal pesado. E claro que ele é utilizado em interesses econômicos para mineração no maciço do Urucum. Contaminação por agrotóxicos também. Já é bem comprovado que agrotóxicos causam câncer, causam muito mau desenvolvimento de fetos na gravidez. Então é uma coisa bem pesada que está sendo usado maciçamente hoje em dia, principalmente no Pantanal. Desmatamento das matas ciliares, vocês devem imaginar que a importância das matas ciliares, aqui a gente está num planalto, né? Então as matas ciliares impedem o deslizamento de terras, impedem que essas águas, sempre encharcadas, esses santuários, escoam para lugares que não deviam estar e esse desmatamento das matas ciliares também acaba assoreando muitos rios. E o que é o assoreamento de rios, né? É colocar muitos sedimentos naquele rio e isso vai diminuir o nível desse rio. Principalmente o rio Taquari, que tem um plantio muito incorreto de soja. Aqui, como eu disse, tem plantio de soja e ao longo desse rio, o rio Taquari, tem plantio incorreto de soja, que isso acaba assoreando esse rio, tornando o nível dele menor e talvez até num futuro próximo perder a sua perenicidade. E é interessante também comentar, nesses lugares tem um oligopólio de agronegócio. O desenvolvimento turístico, ecoturístico e de pesca, ele é proposital, porque é uma coisa que faz a economia girar daqui e o agronegócio ele acaba ganhando em cima disso também, porque é um oligopólio, os grandes proprietários de terra, eles dominam esses lugares e não têm interesse no desenvolvimento desse lugar. Por quê? Porque conforme vai desenvolvendo, vão surgindo cidades, vão surgindo indústrias, que isso vai tomar lugares de plantação. E esses donos de terra do agronegócio, que são donos desses oligopólios, eles não têm interesse de perder essas terras porque eles estão faturando. Então, os oligopólios do agronegócio faz com que essa região não se desenvolva e acabe sendo explorada, né, no turismo e na pesca ilegal. Então, não é uma atividade que
faz bem para o Pantanal. Temos algumas instalações de usinas também, usinas hidrelétricas. A gente tem que lembrar que tem algumas regiões que estão presentes no Planalto, né? E temos a hidrovia Paraná-Paraguai, que ela é muito interessante, que ela fica num relevo plano, e isso quer dizer que dá a característica de rios navegáveis para esse lugar, né? Paraná-Paraguai. E é muito interessante para o Mercosul também, o mercado sul-americano, que acaba transportando via mar, né? Via rio, perdão, esses minérios também que a gente extrai ali do maciço do Urucum e alguns outros produtos de interesse do mercado da América do Sul. Como eu disse, né, o cultivo, soja, milho e cana-de-açúcar e os problemas com agrotóxicos, igual eu já disse para vocês. É isso, muito obrigado. Nas próximas aulas a gente vai começar a geopolítica, então fiquem atentos. Se tiverem alguma dúvida, podem vir me chamar no WhatsApp, estou sempre disponível. Tem os monitores também que vão tirar as dúvidas de vocês. E muito obrigado por essa aula. Fiquem atentos nas próximas aulas, que o conteúdo é bem pesado, mas é um conteúdo bem legal de ser passado e de ser estudado também. Bons estudos!